Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Ko, que segue a vida de Ko, que é um adolescente com dificuldade para dormir, ele tem muita insônia, né, durante a noite. Um dia ele encontra uma vampira chamada Nazuna, que o convida para passar a noite com ela, pois ela precisa de sangue para sobreviver. Ko aceita a oferta de Nazna e a partir daí a sua vida acaba mudando. A vida dele acaba mudando, né? Completamente. Nazuna se revela uma vampira muito peculiar, com um senso de humor estranho e muitas peculiaridades. Com o tempo, ela começa a ensinar o Ko sobre o mundo dos vampiros, o que desperta, né, o seu interesse em descobrir mais sobre a raça. E estou falando de Call of the Night, então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio, né? Nesse episódio, acontece que a Dasna e o Ko, eles tinham ido num certo hospital para descobrir mais sobre o passado da Nazuna. Nossa, do nada, sentindo uma coisa presa na garganta, né? E eles acabam se deparando com a Cabra, que trabalha lá. Ela trabalha lá, né? Ela fala para eles, né? Ela dá alguns espaços para eles andarem ali pelo hospital, né? Ela dá alguns espaços para eles. E ali eles acabam andando por ali, né? Eles acabam dando uma andada por ali. Ela só fala para eles não entrarem em um certo quarto que dizem ser assombrado, que aparecem fantasmas e tudo mais. A Nasna já fica com medo, porque eles chegam de frente com aquele quarto lá daquele hospital, aquela área que estava interditada, porque estava interditada literalmente, e eles não poderiam entrar. A Nasna já estava se cagando de medo, né? Porque eu não sei o que acontece, ela tem medo de fantasma. Pô, vampiro e fantasma faz tudo parte ali do sobrenatural. Por que um vampiro vai ter medo de um fantasma? Literalmente. Né? Porque um vampiro é quase um morto-vivo, entendeu? Só vive mais tempo que os seres humanos normais, entendeu? O vampiro suga sangue para viver. Pra que o vampiro? Mas tudo bem. Por mim, tudo bem. Se, tá de boa. E ali, eles andam, ele iria pedir permissão pra Cabra, só que ele acaba ficando com vontade de ir no banheiro. Né? Ele ia pedir permissão para entrar naquele quarto, só que ele pede para ir no banheiro. Ele pede pra Nazna desgrudar dele, que ela tava em cima, tava assim, ó, parecendo uma mochila em cima do próprio Ko. Ele fala para elas descer dele, né, para que ele possa ir no banheiro, e ele acaba sendo levado pela Cabra, que queria tornar ele seu familiar, só que ele fala que não. E aí a própria Nazuna acaba entrando naquele lugar, naquele quarto que estava proibido, e acaba vendo um quadro que tinha uma foto dela com a Cabra, antes dela se tornar vampira. Só que não era ela, realmente não era a Cabra, não era a Nazna. Era, eu acho que a mãe da Nazna ou a própria Nazna, e alguma coisa aconteceu que ela acabou se esquecendo que o nome dela de verdade é Raro, né? E tudo mais, né? E ali dentro daquele momento, ela pega aquele quadro e vai até o quarto onde estava a Cabra e o Ko, e os dois dão palpites completamente errados sobre a situação da Cabra e da Nazuna, né? Ela fala porque ele sente que a Cabra conhece a Nazna há muito tempo, sabe muito tempo, e foi citado mãe e tudo mais. Eu acho que a Nazna acaba sendo filha da Haru, né? Que nada mais é que uma enfermeira que trabalhava naquele hospital, né? Ela trabalhava naquele hospital e tudo mais. Ela cuidou, virou amiga muito da Cabra, né? Aí eles erram nos palpites que eles deram, né? Primeiro o Corpo fala que ela era familiar, que se tornou vampira por causa da. E aí a mesma coisa pra Nasna, só que ela entra no quarto, os três entram no quarto que estava proibido. A Cabra acaba dando uma bolsa de sangue com seu sangue antes de se tornar vampira, né? Pra Nasna, pra que a Nasna beba e consiga saber do passado, né? Porque ela consiga saber do passado. A Cabra era uma menina comum, de ensino médio, só que o corpo dela era muito fraco. Ela tinha um corpo muito fraco, muito frágil e tudo mais.
ela não podia sair com as amigas por conta disso, né? Ela vivia sempre no hospital. E as amigas tinham combinado de ir para um certo lugar que acabaram indo sem a cabra, acabaram fazendo amizades com pessoas ali, né? Acabaram fazendo algumas amizades com homens, né? Quando a cabra saiu do hospital, ela tinha feito amizade com a Haru Nanaxa, né? Com a mãe da Nasma, né? Feito uma pequena amizade com ela. E aí, quando ela sai do hospital, ela resolve sair com essas amigas e acaba descobrindo que elas estavam conversando com os amigos, com homens e tudo mais. Só que ela estava se sentindo desconfortável. Ela foi para essa reunião, acabou encontrando esses garotos e ela estava um pouco desconfortável com aquela situação. Foi para o hospital e acabou ficando lá. A amiga dela aparece, desculpa por tudo. E ali ela começa a entender que ela odeia tudo. Odeia a família, que a família trata ela muito mal. Odeia os amigos, né? Porque elas não se importam com ela. E tudo mais. Ela odeia tudo e todos, praticamente. Ela odeia tudo que tiver interesse. Né? E aí, num certo momento, ela sobe as escadas até o terraço. Ela tinha contado para a própria Haru sobre esse acontecimento, sobre tudo que estava acontecendo e tudo mais. E ali, ela simplesmente volta ali e faz, ó. Aí ela conta para a própria Haru que ela odiava, que ela estava odiando tudo e ela estava apaixonada completamente pela Haru. A Haru acaba se revelando ser uma vampira e acaba transformando a cabra em uma vampira. Né? E ela começa a se divertir, agir como uma vampira doidona, né? E esse é o passado da cabra que está ligado com a Nazuna. Ou seja, por isso que ela tinha uma certa ligação com a Nazuna. Mas eu não sei o que aconteceu, porque a Nazuna é muito parecida com a própria mãe, entendeu? Muito parecida, ou seja, pra mim, ou é filha, ou é a própria Haru, não sei muito bem o que acontece, né? Mas eu acho que seria a própria filha, porque teve uma fala da cabra que o próprio Ko acabou se lembrando, né? Que ele, por isso que ele foi confrontar. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Kik. E eu esperarei que sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.